Oi pessoal, eu sou a professora Cíndia Botelho, dos Melhores do Mundo, e hoje estou aqui para a gente resolver algumas questõezinhas do romantismo. Espero que vocês já tenham visto a videoaula sobre romantismo, também tenham estudado, aprofundado os conhecimentos nesse conteúdo na sua apostila, certo? Então vamos comigo aqui resolver algumas questões. Lembrando que o romantismo ele é dividido em 3 gerações, né? A primeira, nacionalista, extremamente indianista, patriotista, e ufanista, é aquele patriotismo exagerado, né? A segunda, ultrarromântica, um egocentrismo exacerbado, né? Muito sentimento também, uma adoração inacessível, impecável, impossível em relação à mulher. Já a terceira geração, a gente tem o quê? Tem a valorização da liberdade das pessoas, especialmente dos escravos, por isso ela é abolicionista. Então vem comigo aqui resolver algumas questões. A primeira questão, ela diz assim: o indianismo dos românticos denota a tendência para particularizar os grandes temas, as grandes atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como próprias de uma tradição brasileira. Aí ele diz assim, considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo na literatura romântica brasileira, indianismo, gente, é uma característica da primeira geração do romantismo, tá? Que vai valorizar o quê? O índio. O índio agora ele vai ser o herói brasileiro, né? Antes era só nativo, agora ele é nativo, né? Antes era selvagem, agora ele é bom selvagem, e o herói, ele vai ser figura marcante nessa primeira geração, especialmente em algumas obras, tanto em prosa quanto em poesia, como Iracema de José de Alencar e Canção, não é, do Exílio aí de Gonçalves Dias, que vai valorizar a natureza, elementos da natureza, a própria pátria, certo? Então o indianismo aí, ele vai querer o quê? Ele vai querer chamar a atenção para o leitor em relação aos fatores históricos do nosso país, da nossa pátria, e também os povos nativos da época. Mas eu quero saber o seguinte, de acordo com o texto lido aqui, o que se pode dizer que o indianismo na nossa literatura brasileira romântica, ele fez? Ele procurou ser uma cópia dos modelos europeus? Ora, vamos lá, né, gente? O romantismo, como a maioria, né, das escolas literárias, elas vêm de fora, certo? Vêm da Europa. Através de quem? Dos brasileiros que iam para fora do país para estudar. Então, eles traziam essas tendências da Europa, porque tudo que acontecia na Europa realmente era tendência, era moda, certo? E nós, brasileiros, não copiamos, nós adaptamos a nossa realidade, certo? E aí, em boa parte das escolas literárias, isso aconteceu. Havia uma adaptação, principalmente no romantismo, né, gente? Para quem acompanhou a aula no vídeo anterior, sabe que no romantismo, agora o nosso país estava deixando de ser colônia. Era a primeira escola literária nacional. Então, apesar das características gerais do romantismo, né, terem sido trazidas para o Brasil, os brasileiros adaptaram conforme a sua cara, a sua pátria, a sua vivência, né? Experiência, ainda que de uma forma idealizada, que é uma outra característica do romantismo. Então, não pode ser letra A. A letra B diz assim: adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. Ele adaptou a afirmativa quer dizer que ele consegue adaptar de forma geral todo o percurso, toda a experiência, tudo que o brasileiro passa aqui. E, na verdade, não foi bem assim, não é? Ele tenta adaptar, mas como o romantismo tem como característica que eu disse anteriormente, a idealização muito forte, há uma idealização de que se consiga fazer algo, mas não necessariamente vai se conseguir. Inclusive, o romantismo ele vai buscar a identidade brasileira, a identidade própria do país, perdão, e ele não consegue, é só uma idealização, só no modernismo é que ele vai conseguir essa identidade.
né? O romantismo vai pregar a liberdade de expressão, mas na verdade nem ele consegue essa liberdade. Então tudo é uma idealização, ele não consegue bem. Então na letra C ele já diz, ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira, nada a ver. Deformou a tradição brasileira, deformou, para adaptá-la à literatura ocidental. Cuidado, tá, gente, com algumas alternativas. A gente tem 5 alternativas nas questões. Sempre vai ser assim nos vestibulares. 2 serão absurdas, justamente a letra C e a letra D são absurdas. Mesmo que eles utilizem palavras do enunciado, do texto, da própria característica do romantismo, mas 2 alternativas são absurdas. 2 são parecidas, estão ali para nos confundir em relação à resposta correta, em relação ao que ele pediu no enunciado. E uma, óbvio, que é a correta, né? Que vai contemplar a resposta, que é justamente a letra E. Ele procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. Então, assim, não é a letra B diz que é o inverso, né? Adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus, quando na verdade ele pega as características europeias e tenta, procura adaptar essas características à realidade brasileira. Portanto, a gente vai ter aí letra E, tá bom? Vamos para a próxima questão? Tem um texto aqui de Álvares de Azevedo, um dos principais autores da segunda geração romântica. Olha o que ele diz. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto poeta caminheiro, com as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um mineiro. Esses versos de Álvares de Azevedo significam o quê? Vamos entender um pouquinho, né, dessa segunda fase. É uma fase, gente, que ela é conhecida como ultrarromântica, porque nessa época não se amava pouco, né? Nem se amava muito. Se amava de forma mega, super, hiper, power, ultra romântica. Então se doava tanto esse sentimento, ainda que o amor fosse platônico, ainda que ele não fosse correspondido, era tudo tão melancólico. Nós temos temas aí sobre sofrimento, tédio, medo, morte, certo? Noite, aquelas situações macabras, tudo fazia parte da realidade da segunda geração do romantismo. Então, eu tenho aqui uma relação, né, uma temática com a morte. Vamos entender o que exatamente? Ele diz na letra A, revolta diante da morte. Olha o que ele diz. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Esse sentido de deixar a vida é justamente, eu estou morrendo, eu morri, eu estou entregando os pontos, certo? Sabe por quê? Porque uma característica do ultrarromantismo, da segunda geração do romantismo, é resolver todo o problema, todo o sofrimento com a morte. Eu tenho uma fuga da realidade e entrego isso com a morte, ou seja, a morte é a resolução dos nossos problemas. Aceitação da vida como um longo pesadelo. Não, o que eles não fazem é aceitar a vida como um longo pesadelo. Eles não aguentam esse sofrimento por muito tempo. Aceitação da morte como a solução. Aí sim tem mais a ver com aquilo que a gente está falando, que é a temática da segunda geração. Né? Não é à toa que ele diz assim, eu deixo a vida como deixo o tédio, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobro de um mineiro. Então, entreguei as contas, desisto, tá? De tudo que eu tenho passado, todo o pesadelo, eu me entrego. Deixo o pesadelo, o sofrimento vencer. Eu não sou maior que ele. Acaba o sofrimento sendo maior que o próprio poeta. Então, eu tenho tristeza pelas condições de vida, nada a ver. Alegria pela vida longa que teve. A letra é pior ainda, né? Não tem um pingo aqui de marca de alegria, um pingo de uma característica, um adjetivo, sabe? Uma frase que indique que ele está bem satisfeito. Não. É um poema que são versos, na verdade, bem melancólicos. Portanto, o segundo aí é letra C de fato. Há uma aceitação da morte como solução para esse pesadelo que ele fala no texto. Terceira questão, bem curtinha, diz assim, são características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto, gente, quando vi isso, circula, põe pisca-pisca, põe marca-texto, o que for, exceto quer dizer que não, né?
menos aquela. Se eu digo todas fazem parte da geração do romantismo, menos uma, exceto uma. Você já destaca. Mesma coisa, perdão, quando você vê assim, não, inadequado, erro, tudo isso incorreto, tudo isso vocês têm que marcar para não se confundir, certo? Então, 4 são verdadeiras, somente uma que é errada. Aí eu tenho exaltação da natureza e da liberdade. Certíssimo, característica da primeira geração do romantismo, sim. Indianismo, sim, a gente já falou no início da aula. Nacionalismo ufanista, sim, também falamos no início da aula. Brasileirismo, linguagem, sim, a gente vai ter sim um toque aí de linguagem da nossa própria pátria, não só brasileira, né, mas do nativo brasileiro, do tupi, certo? Por fim, a gente tem a letra E, que é o egocentrismo e individualismo. Por que, Cíndia, essa característica não faz parte do romantismo primeira geração? Porque ela é muito forte na segunda geração do romantismo. Então, o egocentrismo e o individualismo faz parte do ultrarromantismo, segunda geração, tá bom? Quarta questão, já é uma questão um pouquinho mais cansativa, apesar de não ter um texto, mas as alternativas são um pouquinho grandes, né? Mas a gente tem que se preparar, que vai estar assim no vestibular. Em relação à produção literária de Gonçalves Dias, Gonçalves Dias é autor da primeira geração do romantismo, se liga. É aquele que é autor do Canção do Exílio, lembram? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gogiam, não gogiam, como lá? Pronto, é esse cara aí. E Castro Alves, Castro Alves é autor, um dos autores principais da terceira geração do romantismo, certo? Ele é conhecido como poeta dos escravos, justamente porque sua temática de forma geral, nos poemas dele, era relatar a condição desumana, sofredora do escravo, tá bom? Então vamos lá. Ambos preocupados em suas temáticas com a problemática das etnias, que determina o homem brasileiro como ser culturalmente híbrido. Analise as afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas, tá? Lógico, Cíndia, como assim? Isso não tem no vestibular verdadeiro ou falso. Lógico, gente. Mas vai ter lá no próximo slide, vocês vão ver as alternativas. Pode acontecer, tá bom? As alternativas é que você vai assinalar conforme esta sequência aqui. Vamos lá. A primeira diz assim: a poética de Gonçalves Dias trata do homem indígena em sua essência, ou seja, em sua origem, né? Aquilo que é origem a ele, ok? Mesmo que ele mude, né? No caso nativo, ele mudou conforme a cultura europeia, o próprio europeu, apresentando, né, o integrado, perdão, que ficou juntinho, aos aspectos culturais do seu grupo. Verdadeiríssimo. Então, Gonçalves Dias vai abordar essa temática do homem em sua essência, o homem brasileiro, o homem nativo brasileiro, dentro do seu grupo, tá? Do seu grupo étnico, no seu grupo de origem, ok? E, inclusive, também ele dentro, inserido da sociedade brasileira. Então, verdadeiro. A poeta de Castro Alves toma como princípio a defesa dos negros. Beleza? Acabei de dizer isso. Escravos que eram vendidos aos colonos no Brasil para serem explorados pelos senhores, né, senhores de engenho, principalmente no plantio da cana e no fabrico do açúcar. Verdadeiríssimo. Pois é. Não só nesse ambiente aqui, né, de agricultura, mas também dentro da casa dos senhores, né, brancos, certo? Então, os escravos, os negros escravos, eles estavam lá, como é muito visto em história, né, na senzala, na casa do Senhor, servindo o Senhor branco e toda a família dele. Então, verdadeiro. Tanto Gonçalves Dias quanto Castro Alves ficaram alheios às questões, ficaram, distantes. Alheio seria o outro, tá? A vida de uma outra pessoa, mas aqui eu quero dizer que eles estão distantes, tá? As questões históricas brasileiras. Aí já é falso, porque se Castro Alves
fala do negro escravo, era uma situação social da vida brasileira, né? Então já está se contradizendo. E se Gonçalves Dias fala do homem indígena em sua essência, ele, no caso brasileiro também, então aqui está se contradizendo. Daí eu já sei que é falso, mas eu vou continuar lendo. Pois produziram poemas de tonalidade épica, ou seja, só falaram sobre heroísmo, homens em sua situação histórica do país que tiveram comportamentos nobres. Não foi isso não, tá? Embora neles não fossem contempladas as temáticas indígenas e abolicionistas. Não, piorou, que ainda está negando. Quando a gente pega logo na primeira frase assim, gente, para ter tempo, ver que é falso, já marca falso, tá? Você termina de ler só por desencargo de consciência, mas não fica repetindo essa leitura não, para não confundir a cabeça. Põe em prática o teu estudo, aquilo que tu tem na cabeça, que é aquilo que está memorizado, a tua aprendizagem, aquilo que tu estudou, tá? Vamos para o próximo. Então ficou VVF. Né? Deixa eu adiantar aqui, porque aqui vocês não se perdem. Nos poemas líricos, eles exaltaram um sentimento amoroso de modo diversificado. Enquanto Gonçalves Dias idealiza a imagem feminina, Castro Alves imprime-lhe um sentido sensual, o que já prenuncia o movimento posterior ao romantismo. Nesse caso, o movimento posterior é o realismo. O que quer dizer isso aqui, gente? Ele diz que Gonçalves Dias idealiza a imagem feminina e diz que Castro Alves imprime um sentido sensual. Gente, na primeira fase, na primeira geração do romantismo, a mulher é vista como um ser imaculado, puro, maravilhoso, sabe? Que às vezes a gente vive um amor em relação a ela impossível de viver para a época, por diversos fatores. Às vezes ela é casada, às vezes ela é negra, na época, né? Isso era uma coisa proibida, absurda, inclusive. E ela pode ser, inclusive, prostituta. Então, isso eram só alguns exemplos de amor impulsivo em relação à mulher. Mas, ainda assim, a beleza dela era enaltecida. Ainda assim, você, como mulher, é inacessível, como era pregado na segunda geração. Já na terceira geração, não. Castro Alves vai olhar a mulher, falar da mulher de uma maneira mais sensual. Ela é bela, de fato, ela é maravilhosa, mas agora ela não é mais impossível, inacessível de tê-la, de ter esse contato, tá? Agora eu já posso ter esse contato com ela sem problema nenhum, diferentemente da primeira e segunda geração. Então, esse tópico aqui é verdadeiro. Na poesia condoreira de Castro Alves, o poeta descreve como os escravos são desterritorializados, ou seja, perdem o território, né? Os maus tratos que sofrem dos navios negreiros e o modo como perdem a liberdade ao serem vendidos como escravos aos senhores de engenho. Gente, como eu disse no início da aula, Castro Alves vai relatar em Navio Negreiro, Voz da África, justamente a condição desumana que os negros escravos sofriam. E aqui ele faz um resumo, que os negros perdem território, não só na África, que eles são obrigados a virem para cá ou em qualquer outro país da Europa como escravo, certo? O que mais que ele diz aqui? Ó? Que sofrem com os navios negreiros, são assim chamados, né? E o modo como perdem essa liberdade e são vendidos cada vez mais, passando para senhorzinho, certo? E eram pessoas brancas que tinham condições de pagar pelos escravos, certo? E aí, graças a Deus, já nesse século XIX, houve o fim do tráfico negreiro e, em seguida, a Lei Áurea, né, dando essa carta de euforia para os negros, tá bom? Então, aqui a gente percebe a alternativa ficou apenas uma falsa, que é essa aqui do meio. Agradeço a vocês por terem assistido. Espero que tenham tirado algumas dúvidas. Deu para ter uma noção, né, um pouco daquilo que vocês assistiram na aula anterior e estudaram em casa também. Beijo e até a próxima. Continua ligado, continue estudando.